O sol ainda estava baixo no horizonte quando o treminhão de Erivaldo Felizardo, 52 anos, saiu de Caruaru com uma carga de cimento e tijolos para o rumo do Pajeú. Era uma manhã de março, daquelas que enganam. O ar fresco de madrugada ainda preso no couro do banco de vinil, o vidro embaçado de orvalho, a estrada de terra batida abrindo à frente, como se fosse uma ferida comprida no meio do mato seco. Erivaldo viajava naquele trecho havia mais de 20 anos. Conhecia cada curva, cada buraco, cada árvore torta que se repetia igual num quilômetro e outro, a macambira nas beiradas, o xique-xique espinhento, a jurema de ramos retorcidos que o vento nordestino havia dobrado para um lado desde sempre. Tudo aquilo era familiar, como o próprio rosto que ele via no espelho, embaçado do banheiro de posto de gasolina toda manhã, antes de pegar a estrada de novo. Era esse o jeito da vida de Erivaldo. Acender o motor antes do sol, encarar a poeira, entregar a carga, voltar, dormir numa pensão de beira de estrada ou no próprio banco do treminhão, com o chapéu de couro sobre o rosto e o ronco do motor do vizinho servindo de embalagem. E recomeçar no outro dia, assim há 23 anos, sem parar, sem reclamar muito, sem mudar. A estrada era o único lugar onde ele sabia exatamente o que fazer, porque em outros lugares, fora da cabine, ele não tinha tanta certeza assim. Por isso, quando enxergou o menino parado na beirada da estrada, a uns 200 metros do rancho de Taipa encostado num pé de jurema, Erivaldo sentiu alguma coisa que raramente sentia no meio de uma viagem. Estranheza. Não era o rancho em si. Ele conhecia aquela construção, sabia que estava ali havia anos, metade das telhas quebradas e a parede de barro rachada de tanto sol. Era o menino. Um menino pequenininho, de uns 5 anos, parado no meio do nada àquela hora da manhã, com os braços caídos e os olhos abertos mais do que olho de criança devia abrir assim. Erivaldo pisou no freio devagar. O treminhão rangeu. A carga balançou lá atrás. A poeira levantou dos pneus e foi embora para o lado do vento. Ele abaixou o vidro e ficou olhando para o menino. O menino olhou de volta, não chorava, não falava, não fugia, ficou parado igual a quem já não tem mais força para fazer nada disso. A boca estava rachada no canto, os cabelos crespos e ressecados de poeira, o camisetão listrado grande demais para o corpo miúdo, os pés descalços postos no chão áspero da beira da estrada, como se ele tivesse crescido ali, feito planta. Erivaldo levou alguns segundos para perceber que aquela criança estava tremendo por dentro, porque por fora ela se segurava com tudo que tinha. Tinha uma dignidade esquisita naquilo. A dignidade de quem aprendeu rápido demais que chorar alto não adianta. "Ei, meu filho!" Erivaldo disse com a voz grossa que ele usava quando tentava ser gentil e não sabia bem como. "Cê tá sozinho aí?" O menino não respondeu de imediato, só apontou para o rancho. Um gesto pequeno, o braço magro levantado na direção certa e os olhos que não saíam do rosto do homem. Erivaldo desligou o motor. Saiu da cabine com cuidado, devagar, como se o barulho dos seus passos pudesse espantar alguma coisa frágil que estava suspensa no ar daquele lugar. Chegou perto do menino, que se chamava Davi Nascimento, 5 anos, cabelo crespo e olhos pretos feito azeitona madura, e ajoelhou na frente dele no chão de terra seca. "Cê tá com fome?" Davi assentiu com a cabeça. Pequeno, quase invisível aquele aceno. Mas foi suficiente para fazer o coração de Erivaldo descer para o fundo do peito e ficar lá, pesado. Ele foi até o rancho. O que encontrou dentro daquele cômodo de chão batido, com uma janela sem vidro e a luz do sol cortando o pó em fatias finas e douradas, foi uma coisa que ele não ia esquecer enquanto vivesse. Sentada numa cadeira de madeira velha, com os braços amarrados atrás do encosto com corda de sisal grossa e os pulsos roxos de tanto apertar, estava uma mulher, magra, de uns 36 anos, cabelos pretos embaraçados e soltos, o rosto marcado de cansaço e de algum sofrimento que não era só físico. Tinha um corte fino na testa,
já seco e escuro, e os lábios tão ressecados que pareciam prestes a rachar ao meio. Os olhos dela, quando encontraram os de Erivaldo, ficaram numa coisa difícil de descrever, entre o medo e o alívio. Aquela mistura que acontece quando a pessoa não sabe mais em quem pode confiar, mas o desespero fala mais alto do que a desconfiança. Erivaldo parou no meio do cômodo. Ficou parado por uns 3 segundos, só olhando. Depois murmurou, quase sem querer. Vixe, que desgraceira é essa? A mulher, Severina Damásio, 36 anos, viúva, tentou falar e a voz saiu rouca, como se tivesse guardada há dias num lugar fundo e escuro dentro dela. Água, ela pediu, mais com a forma da boca do que com o som mesmo. Erivaldo correu para o caminhão, pegou a cantil que sempre levava cheia desde a saída de Caruaru, voltou e colocou na boca dela com cuidado, inclinando devagar, um pouquinho de cada vez. Ela bebeu, fechou os olhos e por um segundo pareceu que ia chorar, mas segurou. Era mulher acostumada a segurar. Depois de beber, ela tentou falar de novo, com a voz já um pouco menos áspera. Disse que estava ali havia quase 4 dias. Que o menino tinha achado uns biscoitos velhos numa lata enferrujada jogada no canto do rancho e tinha vivido disso. Que ela não conseguia soltar as cordas por mais que tentasse. Que tinha gritado nos primeiros 2 dias até a garganta não deixar mais. E depois só ficou esperando, rezando, pedindo que alguém passasse por aquela estrada que quase ninguém usava. Erivaldo desatou as cordas com as mãos calejadas, os nós resistindo um pouco antes de ceder. Os braços dela caíram para frente, como 2 pesos sem dono, sem força nenhuma. Ele ajudou ela a se levantar devagar, os pés bambos, o corpo tremendo de fraqueza acumulada em 4 dias. Ela se apoiou na parede de barro por um momento, respirando fundo, os olhos fechados, como se precisasse se lembrar de como era ficar de pé com as mãos livres. Do lado de fora, Davi continuava no mesmo lugar. Olhava para o rancho com aquela expressão de quem espera e, ao mesmo tempo, teme o que pode sair de dentro. Quando Severina apareceu na porta, ele correu. Correu com tudo que tinha, que não era muito, porque as pernas estavam fracas de fome. E se jogou nela com o peso todo do corpo pequenininho. Ela o abraçou apertado, os braços ainda doendo das cordas, a boca no topo da cabeça crespa dele. E dessa vez não segurou. Chorou. Não o choro de quem está aliviado. O choro de quem segurou tanto que quando soltou foi tudo de uma vez, junto, misturado. E Davi chorou junto, em silêncio, com o rosto enterrado no cangote da mãe. Erivaldo ficou parado na beirada do rancho, com o chapéu de couro na mão e um nó na garganta que ele não sabia bem de onde vinha. Sabia que tinha família que perdera havia muitos anos, uma mulher, uma filha pequena, numa história que nunca contava para ninguém, que guardava no lugar mais fundo que tinha dentro de si. Sabia o peso daquilo. Sabia o que era o cheiro da perda. Esse cheiro que gruda na roupa mesmo depois de anos, que aparece de noite quando a gente para de se ocupar. Ele foi buscar mais água. Buscou o pão de queijo que tinha embrulhado num guardanapo dentro da cabine, trouxe uma banana que estava amassando desde Caruaru, um pedaço de queijo coalho que ia para o almoço que não ia acontecer. Colocou tudo no colo de Davi, que comeu sem cerimonial algum, com as 2 mãos e os olhos fechados de satisfação. Era a satisfação mais simples que existe, a de quem estava com fome de verdade e agora não está mais. Enquanto o menino comia e Severina recuperava o fôlego, sentada numa pedra grande perto da entrada do rancho, Erivaldo foi entendendo aos poucos a situação. Ela morava numas terras ali perto, uma propriedade pequena que o marido havia deixado antes de ir embora do mundo de vez, levado por uma febre que durou dias e não cedeu para remédio nenhum. A terra era pouca no tamanho, mas era boa. Tinha um olho d'água no fundo, pastagem, lugar para plantar. Depois que ficou viúva, a vida foi apertando.
Davi ainda era bebê quando o pai foi. Ela tocou tudo sozinha, com a ajuda de um vizinho velho que não tinha mais força nem para carregar a enxada, mas aparecia de vez em quando com alguma coisa da roça. E aí veio o problema. Veio com nome e sobrenome, chapéu e bota de couro. Aristides Cavalcante, 61 anos, fazendeiro da região. Homem que se achava dono de tudo que os olhos alcançavam e de muito mais além disso. Ele queria as terras, Severina disse, com a voz ainda áspera de tanto silêncio. Diz que tem água embaixo, água subterrânea que vai longe, e que as terras dele não alcançam onde precisa. Mandou uns homens aqui com papel para eu assinar. E cê não assinou, Erivaldo disse. Não era pergunta. Não assinei. Ela olhou para o chão de terra vermelha. As terras são do Davi. Foram o que o pai dele deixou. Eu não tenho direito de assinar isso embora. Erivaldo ficou quieto por um momento. O vento passava entre a jurema e levantava um pouco de poeira que ia se dissolvendo no ar quente. Uma cigarra cantava insistente em algum lugar que não dava para ver. E depois que você não assinou, mandaram os homens de volta. Mandaram. Ela não entrou em detalhes. Não precisava. O que estava nos braços dela, nos pulsos roxos, na testa cortada, já dizia tudo o que precisava ser dito. Erivaldo colocou o chapéu de volta na cabeça. Olhou para o treminhão, depois para o rancho, depois para o menino que já estava com os olhos pesados de sono alimentado, a cabeça pendendo para o lado no colo da mãe. Cê tem onde ficar? Tenho uma comadre em Arco Verde, Jacira, mas as minhas coisas estão lá na casa. Os documentos da terra, os papéis do Davi, tudo. O documento da terra, o que está registrado no cartório. Você sabe em qual cartório? Em Sertânia. Meu marido registrou lá quando comprou. Eu nunca fui buscar porque não tenho carta para dirigir e nunca tive dinheiro sobrando para pagar alguém que fosse. Erivaldo fez as contas rápido na cabeça. A entrega em Pajeú ia atrasar. O patrão, seu Manuel, ia ligar reclamando com a voz grossa. Ia ter briga, ia ter xingo pelo rádio. A carga ia chegar tarde. O cliente ia reclamar. E no fim do mês ia aparecer algum desconto no pagamento que ele ia ter que engolir quieto. Mas tinha uma coisa nele que nunca mudou desde meninice. Uma coisa que a mãe havia colocado dentro dele quando ele era pequeno, que a vida dura tentou arrancar várias vezes e nunca conseguiu de vez. Ele não passava por cima de quem estava no chão. Nunca tinha conseguido e não ia conseguir hoje. Vamos passar na sua casa pegar as suas coisas. Depois, eu te levo até Sertânia buscar esse papel. Pode ficar sossegada. Severina olhou para ele por um longo segundo. Aquele tipo de olhar que a pessoa dá quando não sabe bem se acredita no que está ouvindo, porque a vida já ensinou que bondade raramente vem sem cobrança por baixo, mas a exaustão e o alívio falavam mais alto do que a desconfiança naquele momento. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou, baixinho. Erivaldo pensou um instante. Ajeitou o cinto, olhou para o horizonte de Caatinga, que se esticava até onde o olho alcançava, seco e firme, e respondeu do jeito mais simples que soube, porque alguém tinha que fazer. Foram para a casa de Severina primeiro. Um casebre de bloco com janela de madeira, porta cor de verde desbotado, um quintalzinho com um pé de manga torto e uma galinheira de arame que estava vazia. Quando entraram, Erivaldo viu o que esperava ver. Tudo revirado. Gavetas abertas, papéis jogados no chão, a caixa de lata onde ela guardava os documentos virada do lado de fora, vazia como pote seco. Severina foi direto para o quarto dela. Erivaldo a seguiu com os olhos, vendo ela afastar o colchão fino de um lado e tirar de baixo um envelope amarelado, amassado de tanto dobrar e desdobrar, mas inteiro. Dentro, um papel dobrado em 4, com carimbo de cartório e assinatura do marido falecido. Uma cópia. Não o original registrado, mas uma cópia que tinha os dados todos, a data da compra, o valor, os limites da propriedade. Esse aqui eu escondi quando percebi que eles iam vir, ela disse, com uma calma que custou caro para chegar ali. Mas o original,
com o registro, é o que precisa. É esse que tem valor de prova. E tá em Sertânia. Tá, ou estava. Ela olhou para o envelope como quem olha para algo que pode quebrar. Tomara que ainda esteja. Partiram no Treminhão, Davi no colo de Severina no banco do carona. Os três em silêncio por um bom trecho da estrada. O sol já estava mais alto e o calor vinha subindo do asfalto em ondas que faziam a estrada tremer lá na frente como se fosse líquida. Davi dormiu logo, o sono pesado de criança que comeu depois de muito tempo sem comer, com a cabeça encostada no braço da mãe e a respiração mansa. Erivaldo ligou para o seu Manuel pelo rádio. Recebeu uma ralhada de bom tamanho, como esperava. Prometeu que a carga chegava no dia seguinte cedinho. O patrão xingou mais um pouco e desligou. Erivaldo respirou fundo e continuou na estrada. Quando chegaram no cartório de Sertânia, Erivaldo ficou do lado de fora com Davi, que tinha acordado no último trecho e ficou admirando o Treminhão com aquele jeito que criança tem de olhar para coisa grande, passando a mão no pneu enorme, como se fosse alguma criatura viva, enquanto Severina entrava. Foram uns 15, 20 minutos. O sol batia forte na calçada e Erivaldo comprou um picolé de tamarindo num carrinho que passava. Deu para o menino e ficou olhando a rua movimentada de Sertânia enquanto esperava. Severina saiu do cartório, mas não saiu com papel nenhum nas mãos. Saiu com a cara branca e os olhos arregalados, como se tivesse visto alguma coisa que não deveria ser possível existir. Sumiu, ela disse, parada na porta de vidro, a voz baixa e trêmula. A moça disse que o documento não está mais no arquivo, que desapareceu, que eles não acham. Erivaldo olhou para ela, olhou para o cartório, olhou de volta para ela. Davi parou de comer o picolé e ficou olhando para os dois adultos com aquela atenção esquisita de criança que entende o tom mesmo sem entender as palavras. E o frio que desceu pela espinha de Erivaldo não era do vento que passava pela rua. Era outro tipo de frio. O tipo que vem quando a pessoa percebe que o problema é maior do que parecia e que alguém, em algum lugar, já estava se movendo antes mesmo deles chegarem. Alguém havia chegado no cartório antes deles e havia tirado o que precisavam. Erivaldo ficou parado na calçada do cartório de Sertânia por um bom tempo, olhando para o nada, com o chapéu na mão e o sol queimando a careca. Davi tinha parado de comer o picolé de tamarindo e ficava olhando para os dois adultos com aquela atenção esquisita de criança que entende o tom das coisas mesmo sem entender as palavras. O picolé foi derretendo na mão dele, o suco escorrendo entre os dedos e pingando no calçamento quente, mas o menino não ligou. Ficou de olho nos adultos. Severina estava encostada na grade de ferro da calçada, os braços cruzados no peito, o olhar perdido no chão de paralelepípedo. Não chorava. Tinha passado os últimos 4 dias presa numa cadeira com sede e fome e medo. E mesmo assim não estava chorando agora. Erivaldo percebeu isso. Percebeu que havia um tipo de firmeza naquela mulher que não era falta de sentimento. Era a firmeza de quem aprendeu desde cedo que desabar em público não resolve nada, que o choro vem depois, na calada, quando todo mundo foi embora. Alguém mexeu nisso, ele disse por fim. Não era pergunta. Era a conclusão mais simples que cabia naquele silêncio. Eu sei, a voz de Severina era baixa, controlada, mas a mão direita apertava o antebraço esquerdo com força. Os dedos brancos de tanto apertar a própria pele. Só um pode ter feito isso. Só um tem braço comprido o suficiente para chegar num cartório e fazer sumir papel registrado. Não precisava dizer o nome. Erivaldo já sabia quem era. Aristides Cavalcante não era o tipo de homem que usava barulho. Era exatamente o contrário. Falava baixo, usava terno mesmo no calor do sertão, cumprimentava os comerciantes da cidade pelo nome, patrocinava a festa de São João do município vizinho todo ano e aparecia na missa de domingo com a família arrumada. Mas todo mundo na região que tinha mais de 40 anos sabia,
Por trás daquele sorriso de quem está fazendo um favor, existia um jeito de resolver as coisas que não passava por conversa honesta. Passava por quem devia quem, por quem conhecia quem, por dinheiro trocando de mão em lugares escuros. Erivaldo tinha ouvido o nome de Aristides algumas vezes ao longo dos anos, nas feiras, nos postos, nas conversas de caminhoneiro. Nunca tinha se envolvido, nunca tinha precisado. Mas agora o nome estava bem ali, no meio da calçada, entre ele e Severina pesando como pedra. E agora? Severina perguntou, olhando para Erivaldo, como se ele tivesse alguma resposta guardada no bolso do macacão. Erivaldo não tinha. Mas tinha uma coisa que raramente lhe faltou na vida: cabeça para não arribar na primeira dificuldade. Agora a gente vai achar outro jeito, ele disse. O primeiro passo, ele decidiu, era buscar alguém que entendesse de papel e lei. Em lugar pequeno, advogado de confiança era raro. A maioria ficava nas cidades maiores, longe demais, caro demais. Mas numa conversa de posto de gasolina, meses atrás, um feirante de Caruaru havia mencionado de passagem um escritório de advocacia em Arco Verde. Um homem que se chamava Dr. Edilson Mota. Esse aí resolve, o feirante tinha dito, com a segurança de quem fala de segunda mão, mas acredita no que ouviu. Arco Verde ficava a pouco mais de 1 hora de Sertânia. Era para lá que Severina tinha a comadre Jacira também. Então, fazia sentido. Erivaldo ligou de novo para o seu Manuel, levou mais uma ralhada, fez mais uma promessa e seguiu. A comadre Jacira Batista, 50 anos, mulher larga de ombro e larga de coração, abriu a porta da casa pequena na Rua do Açude, sem fazer pergunta. Olhou para Severina, olhou para o menino, olhou para o caminhoneiro que ficou parado na calçada com o chapéu na mão e disse apenas: "Entra. Já estou aquecendo a panela." Era esse o jeito dela. Não perguntava, não julgava, resolvia. Severina abraçou ela por um longo segundo ali na porta, sem falar nada. Jacira deu um tapinha nas costas dela, suave, repetido, como se estivesse acalmando alguém que estava quase dormindo. Erivaldo dormiu no Treminhão naquela noite, do lado de fora da casa de Jacira, com o banco reclinado e o chapéu sobre o rosto. Fez a entrega da carga em Pajeú de madrugada. Saiu às 3 da manhã, dirigiu no escuro, descarregou com a ajuda de 2 rapazes sonolentos, assinou o recibo e voltou antes do sol nascer. 2 horas de sono na cabine. Era o suficiente. Tinha aprendido a dormir pouco sem reclamar. No dia seguinte, foram até o escritório do Dr. Edilson Mota, num sobrado de azulejo azul com placa amarelada na porta e um ventilador de teto que roncava, mas não refrescava. Edilson Mota tinha 48 anos, cabelo grisalho penteado com brilhantina, paletó bege mesmo debaixo daquele calor, e uma expressão de homem acostumado a ouvir história ruim com cara de profissional. Apertou a mão dos dois com firmeza, pediu que se sentassem, pediu que contassem tudo. Erivaldo deixou Severina falar. Era a história dela. Era ela que sabia os detalhes, era ela que havia vivido aquilo, e era ela que devia ser ouvida primeiro. Ficou sentado do lado, os cotovelos nos joelhos, ouvindo junto como se precisasse confirmar para si mesmo cada pedaço da história. Severina contou tudo. Contou o marido, Raimundo Nascimento, que havia comprado aquelas terras com o dinheiro de anos de trabalho, numa construção em Recife, antes de voltar para o sertão com a família pequena. Contou que Raimundo havia registrado a compra num cartório em Sertânia, que havia cópia do documento em casa, o que restava, após a casa ser revirada, mas não o original registrado. Contou o Aristides, os capangas, o rancho, a corda, os 4 dias. Contou o cartório e o papel sumido. O Dr. Edilson ouviu tudo. Fez umas anotações num caderninho de capa preta, a caneta deslizando rápida pelo papel. Depois ficou quieto por um momento, olhando para o caderno como se estivesse conversando com ele por dentro. Por fim, colocou a caneta sobre a mesa e cruzou as mãos. "Olha", ele disse,
com o tom de quem vai dizer algo razoável e já sabe que não vai ser bem recebido. O caso é complicado. Sem o documento original registrado no cartório, a posse fica muito difícil de provar na justiça. Você tem a cópia, mas cópia sem registro oficial vale pouco. O processo pode demorar anos, pode custar caro. E com um homem do peso de Aristides Cavalcante do outro lado, ele pausou, enrolou a caneta entre os dedos. A senhora já pensou na possibilidade de aceitar uma indenização? Pelo que me consta, ele está disposto a pagar um valor razoável pelas terras. O silêncio que se seguiu foi duro, seco como caatinga. Severina olhou para o advogado. Olhou devagar, como quem está lendo alguma coisa escrita no rosto de um homem. Uma coisa que não está nas palavras, mas nos espaços entre elas. E então ela olhou para Erivaldo. Erivaldo estava olhando para o Dr. Edilson com aquele olhar que ele usava quando estava tentando entender alguma coisa que não fechava direito na cabeça. Como motorista que escuta um barulho novo no motor e sabe que tem alguma coisa errada, mas ainda não consegue identificar onde exatamente. O senhor já falou com Aristides sobre esse caso? Erivaldo perguntou de repente com uma calma que soava estranha demais. O advogado não piscou. Não, por que pergunta? Pergunto porque o senhor soube que ele está disposto a pagar uma indenização. E ela não mencionou nada disso desde que a gente chegou aqui. Só contou o que aconteceu. Então eu fico me perguntando de onde veio essa informação. O silêncio foi diferente dessa vez, mais pesado. O ventilador de teto continuou roncando, indiferente. O Dr. Edilson colocou a caneta na mesa com cuidado. Sorriu. Não era um sorriso de quem foi pego. Era o sorriso de quem está acostumado a sorrir quando deveria fazer outra coisa. Eu conheço Aristides de outros casos na região. É natural que eu esteja a par das posições dele em situações assim. Não é nada fora do comum num lugar pequeno como esse. Claro, Erivaldo disse, e se levantou. Obrigado pelo tempo do senhor. Foram embora. Na calçada, debaixo do sol de meio-dia que derretia o asfalto de Arcoverde, Severina parou e olhou para Erivaldo. Ele trabalha para os dois lados, ela disse baixinho. Ou só para o lado do Aristides? Erivaldo respondeu, colocando o chapéu. A gente nunca chegou a ser cliente de verdade. Fomos mais um aviso do que uma consulta. Davi andava entre os dois, segurando a mão da mãe com os dedos pequenos, calado como sempre ficava quando o mundo dos adultos pesava no ar. Tinha aprendido cedo que silêncio, às vezes, é a coisa mais segura que existe. Voltaram para a casa de Jacira. A comadre tinha feito uma panela de feijão com maxixe e carne seca, e o cheiro daquilo encheu a rua quando abriram a porta. Davi comeu 2 pratos, devagar, com a concentração de quem ainda não tem certeza de quando vai comer de novo. Severina comeu pouco. Ficou olhando para o prato por muito tempo antes de levar a colher à boca. Depois do almoço, enquanto Davi dormia numa caminha de solteiro que Jacira havia armado no quarto do fundo, um colchão fininho coberto com lençol de listras azuis e amarelas, Erivaldo saiu para andar. Era o jeito dele de pensar, caminhando, olhando, ouvindo. Tinha aprendido isso na vida de caminhoneiro, que informação boa não vem de escritório, vem de beira de estrada, de mesa de bar, de fila de posto de gasolina, de papo de feirante no fim do dia, quando o sol já vai baixando e as línguas já foram soltando. Ele foi até a feira coberta de Arcoverde, onde ficavam as barracas de queijo, rapadura, carne seca, erva e tempero. Cumprimentou uns e outros, tomou uma garapa gelada numa barraca de cana, ficou papo vai papo vem com conhecidos de estrada. E foi assim, num desses papos, que encontrou seu Genésio Lira, 63 anos, bigode branco, caminhoneiro aposentado que agora vendia peça de motor numa lojinha pequena na beira do mercado. Conversaram sobre estrada, sobre preço de diesel, sobre uma construção nova que estava engarrafando a entrada de Caruaru. Então,
Sem que Erivaldo precisasse forçar muito, seu Genésio jogou uma informação no meio da conversa, como quem joga uma pedra n'água, sem esperar ver onde vai cair. Você conhece Venturosa? Tem uma mulher lá que passou por uma situação parecida com um fazendeiro da região. Ela conseguiu segurar as terras dela no final. Sabia? Custou, mas segurou. Mulher de nome Dalva, Dalva Rodrigues. Mulher de fibra, essa aí. Tem uma voz que corta o vento. Erivaldo bebeu o resto da garapa devagar. Você sabe como chega nela? Sei não de cor, mas todo mundo em Venturosa conhece. Fica numa rua perto da Praça da Matriz. Só perguntar. Erivaldo voltou para a casa de Jacira com aquela informação guardada no peito como bilhete dobrado que a gente ainda não leu, mas já sente que vai importar. Contou para Severina com calma, sentado na mesa da cozinha depois que Jacira foi deitar. Ela ouviu com atenção total, os olhos fixos nele sem interromper. Venturosa fica longe? Menos de 2 horas de estrada boa. Erivaldo pôs as mãos sobre a mesa. Mas antes de eu tomar qualquer decisão, preciso saber uma coisa. Até agora fui indo e decidindo por conta própria, porque a situação não deu tempo de perguntar antes. Mas não é assim que deve ser. É a sua terra. É a sua vida. Você quer continuar tentando ou não quer? Severina ficou olhando para a janela da cozinha por um momento. Do quintal vinha o coachar distante de um sapo, o latido de um cachorro longe, o cheiro de terra molhada porque Jacira havia regado as plantas mais cedo. Eu quero, ela disse, mas preciso que o senhor entenda uma coisa, Erivaldo. Era a primeira vez que ela usava o nome dele. Soou diferente, mais direto, mais real. Eu tenho medo, medo de verdade, não é frescura. Tenho um filho pequenininho e não tenho mais ninguém. Se as coisas piorarem, se alguém resolver aperrear a gente de novo, não tenho para onde correr. Eu entendo isso, ele disse. O senhor tem família? Ela perguntou, baixinho. A pergunta saiu sem querer, e ela percebeu imediatamente. A forma como ele parou, o jeito que o olhar mudou por um segundo antes de voltar para o lugar, como alguém que abriu uma porta e fechou depressa. Tive, ele respondeu, depois de um silêncio curto, mas pesado. Ela não perguntou mais nada. Também tinha aprendido que tem dor que não cabe em explicação, que tem história que não foi feita para ser contada em cozinha de madrugada. No dia seguinte, partiram para o rumo de Venturosa. Davi foi junto no banco do carona, comendo uma bolacha de polvilho que Jacira havia embrulhado num guardanapo e enfiado na sacola de Severina antes de se despedir. A estrada era boa no começo, asfalto limpo, mas no último trecho ficou cascalho, e o treminhão foi avançando pela poeira com a cara de quem está acostumado a pior. Dalva Rodrigues, 54 anos, mulher de cabelo grisalho preso num coque no alto da cabeça e olhos pequenos e espertos que não perdiam nada, atendia na varanda de uma casa simples com janela de grade e vaso de planta em cada canto. Tinha um gato gordo dormindo numa cadeira de palha que parecia nunca ter levantado dali. Quando Erivaldo e Severina chegaram, ela estava passando um pano no piso da varanda e parou sem pressa. Enxugou as mãos no avental e disse: "Me conta." A voz de Dalva era exatamente como seu Genésio havia descrito. Não era voz alta, era voz que entrava fundo. Quando Severina começou a contar, Dalva foi ficando cada vez mais séria, mais quieta, com os braços cruzados e o olhar indo de Severina para Davi e para Erivaldo, juntando os pedaços da história com a rapidez de quem já conhecia o enredo geral. Aristides Cavalcante. Ela repetiu o nome devagar, como quem prova alguma coisa amarga e reconhece o gosto. Esse homem tem braço comprido e paciência de onça. Espera. Enfraquece. Depois avança. A senhora conhece ele? Severina perguntou. Conheço o jeito dele trabalhar. Nunca lidei diretamente, mas sei de casos na região onde a coisa terminou do jeito que ele quis. Família cansa, família desiste, família assina. É assim que funciona com esse tipo de gente. Ela pausou, olhou para o quintal por um segundo.
Mas não foi assim comigo. Como a senhora resolveu o caso dela? Erivaldo perguntou. Dalva sorriu. Não era sorriso de alegria. Era o sorriso de quem sobreviveu a alguma coisa difícil e sabe o preço exato que pagou para chegar do outro lado. Com testemunha. Tinha um homem que estava presente quando meu marido comprou as terras anos atrás. Homem velho, mas com memória boa e vontade de falar a verdade. Levei ele até um juiz aposentado que ainda tem respeito na região e que não tem medo de nome grande. Não foi fácil. Foi feio, foi longo. Teve noite que eu pensei em largar tudo. Ela olhou para Severina nos olhos diretamente. Mas não larguei. Tem alguém que possa olhar o caso da Severina? Erivaldo perguntou. Esse juiz que a senhora mencionou? Dalva ficou quieta por um momento. O gato gordo desceu da cadeira de palha, se esfregou na perna da calça dela sem cerimônia e voltou para a cadeira. Ela ficou olhando para o horizonte de telhado e antena que se espalhava além do quintal. Depois tomou uma decisão que se via nos olhos antes de chegar na voz. Tem. O nome dele é Dr. Heráclio Vanderlei. Juiz aposentado, mora aqui perto, em Pedra. Velho como o vento, mas com a cabeça mais boa do que muita gente nova. E não tem medo de Aristides nem de ninguém parecido. Ela olhou para o Erivaldo, mas ele só se mete em caso se acreditar que tem chance real. Não vai desperdiçar o nome dele em causa perdida. Então, o que vocês levarem para ele tem que ser sólido. A cópia que eu tenho, Severina disse. Mas o que mais? Testemunha, Dalva disse, simples. Alguém que estava lá quando seu marido comprou essa terra. Alguém que assinou ou que viu. Sem isso, a cópia sozinha não segura. O silêncio que se seguiu foi longo, porque testemunha de uma compra de terra feita mais de 10 anos atrás, no meio do sertão, era justamente o tipo de coisa mais difícil de encontrar. As pessoas envelhecem, mudam de cidade, esquecem, ou fingirem esquecer quando o nome que está do outro lado pesa demais. Erivaldo e Severina saíram de Venturosa com o nome de um juiz aposentado, o endereço de Dalva e a promessa dela de ajudar no que pudesse. Era mais do que tinham entrado. Mas quando o Treminhão enfileirou na estrada de volta e o sol já ia se despedindo na beira do morro, tingindo o céu de laranja e roxo, Erivaldo olhou para o espelho retrovisor e viu um carro preto parado lá atrás, a uma distância calculada. Não perto demais. Não longe demais, ficou de olho. O carro avançou um pouco quando ele avançou. Parou quando ele diminuiu. Manteve a mesma distância por uns 4 quilômetros de estrada sem movimento. E então, numa curva fechada entre 2 morros, sumiu. Erivaldo não disse nada para Severina. Ela estava olhando pela janela do lado dela, com Davi adormecido de novo no colo, o cabelo crespo do menino espalhado no braço dela. Não precisava preocupar ela agora, com o menino dormindo e a noite chegando, mas ajustou as mãos no volante. Ficou de olho nas 2 faixas e no que vinha de trás, até chegarem em Arco Verde. Alguém estava acompanhando cada passo deles, e isso significava que alguém muito perto de Aristides Cavalcante já sabia que eles não tinham desistido, que estavam procurando, que estavam chegando perto de alguma coisa. O que Erivaldo ainda não sabia era o quanto perto. A semana que se seguiu foi das mais pesadas que Erivaldo havia vivido em muito tempo. E ele já havia vivido semanas pesadas. Sabia o que era cansaço real, o tipo que não passa com uma noite de sono, que vai se acumulando nas costas como carga mal amarrada, que vai batendo de um lado para o outro até a gente não aguentar mais. Mas aquela semana tinha um peso diferente. Não era só o corpo, era o de ficar sabendo que tinha alguém de olho em cada passo e não poder fazer nada diretamente com isso. Ele continuou trabalhando. Tinha que continuar. As contas não paravam só porque a vida complicou. Fez 2 entregas longas, uma até São Caetano e outra até Custódia. Dormiu pouco. Comeu no volante, ficou de olho no espelho retrovisor mais do que o normal.
Mas a cabeça não saía do caso de Severina. Ficava remoendo, juntando os pedaços, tentando entender qual era o próximo passo certo. Severina e Davi continuavam na casa de Jacira, em Arco Verde. A comadre não reclamava, nunca reclamava. Era do tipo que deixa a porta aberta e não pergunta até quanto. Mas Severina sabia que não podia ficar assim para sempre. Tinha a terra para cuidar. Tinha as galinhas que um vizinho velho estava olhando. Tinha uma vida que estava parada esperando ela voltar. E voltaria para quê, se a qualquer momento Aristides podia resolver registrar aquelas terras no nome dele e ela não ter papel nenhum que provasse o contrário? O pensamento não saía. Ficava acordada de noite olhando para o teto da casinha de Jacira, com Davi dormindo do lado, o barulho do ventilador de mesa que a comadre havia emprestado girando devagar. Pensava no Raimundo, no jeito que ele havia economizado cada centavo daquele dinheiro da obra em Recife durante anos, mandando para casa o suficiente para eles sobreviverem e guardando o resto com uma disciplina de quem tem um objetivo claro na cabeça. Pensava na tarde em que ele voltou para o sertão com o papel na mão e disse: Severina, a gente tem terra, com aquela voz de quem acabou de realizar alguma coisa que parecia impossível. Pensava nisso e apertava o olho fechado para não chorar e acordar o menino. Não podia deixar isso ir embora, não podia. Erivaldo, nas suas andanças pelas feiras e estradas, continuava juntando informação. Era discreto nisso. Não perguntava de frente, não mencionava nome de ninguém, só deixava a conversa ir e ficava com os ouvidos abertos. Foi numa dessas rodadas, numa barraca de caldo de cana, na feira de pesqueira, que um caminhoneiro mais velho, de nome Zezinho Baraúna, 62 anos, mencionou de passagem que o doutor Heráclio Vanderlei ainda atendia pessoas às terças-feiras de manhã, na varanda da casa dele em Pedra, para quem tivesse caso para contar. É de graça? Erivaldo perguntou, tentando não demonstrar o interesse além do casual. O homem é aposentado, meu velho. Não cobra nada. Só atende se achar que vale a pena. E se não achar, você sai da varanda com 2 minutos. Erivaldo ligou para Dalva naquela noite, de um orelhão na beira da estrada. Ela confirmou o que Zezinho havia dito e acrescentou: leva a cópia do documento, leva tudo que tiver e conta a história do jeito que ela é. Heráclio não suporta enfeite. Na terça seguinte, os 3 foram até Pedra. Dalva também foi no carro dela, um Gol velho que fumaçava um pouco, mas andava. O doutor Heráclio Vanderlei, 76 anos, cabelo branco cortado rente, pele escura de tanto sol, recebia de fato na varanda. Uma varanda larga com rede de algodão pendurada num canto, um jarro de água com limão sobre uma mesinha e um gato preto dormindo num tapete de palha. O juiz aposentado usava camisa de linho branca, calça de tecido escuro e chinelo de dedo. Parecia o avô que todo mundo gostaria de ter tido. Mas quando abriu a boca, a voz não era de avô. Era de homem que passou décadas decidindo sobre coisa que importava de verdade e sabia o peso disso. Me conta, ele disse, igual Dalva havia dito em Venturosa. E ficou quieto, de olho fixo em Severina. Enquanto ela falava, ela contou tudo de novo. Dessa vez com mais detalhe, porque já havia contado outras vezes e sabia onde cada parte da história encaixava. O doutor Heráclio não interrompeu em nenhum momento. Só no final, quando ela terminou, ele abriu a mão e disse: o documento. Ela entregou o envelope amarelado. Ele examinou a cópia com atenção, virando o papel na luz, lendo cada linha, passando o dedo por cima do carimbo, como quem está verificando se é real. Essa cópia sozinha não prova nada na frente de um juiz que não quer ser convencido, ele disse, com a franqueza direta de quem já passou do ponto de dourar as palavras. Você precisa de testemunha. Alguém que estava presente quando seu marido comprou essa terra. Não uma pessoa que ouviu falar. Alguém que estava lá. Eu sei, Severina disse. O problema é achar. O problema é sempre esse.
Heráclio devolveu o envelope para ela com cuidado. Mas se achar, e se a testemunha for reconhecida em firma, com depoimento escrito e assinado, aí eu consigo fazer isso chegar nas mãos certas. Tenho ainda quem me ouça dentro do fórum. Ele olhou para Erivaldo. E o senhor? Qual é seu papel nisso tudo? Erivaldo pensou um segundo antes de responder. Fui o primeiro a encontrar ela, e não consigo parar de ajudar. Heráclio ficou olhando para ele por um momento, com aquele olhar de quem passou a vida inteira medindo o caráter de gente. Depois, assentiu, uma vez, devagar. Então acha essa testemunha. Saíram de pedra com uma tarefa clara e um prazo que ninguém havia dito em voz alta, mas que todos sentiam, antes que Aristides desse o próximo passo. Nos dias seguintes, Erivaldo pensou muito sobre como encontrar uma testemunha de uma compra de terra feita mais de 10 anos atrás, no sertão de Pernambuco. Era o tipo de coisa que parecia impossível se a gente ficasse parado pensando. Mas a vida de caminhoneiro havia ensinado que impossível é só o nome que a gente dá para coisa que ainda não encontrou o caminho. E que o caminho, na maioria das vezes, aparece quando a gente está em movimento. Então ele continuou em movimento. Fazia as entregas normais, mas agora parava em todo lugar que antes passava direto. Vendas velhas na beira da estrada, mercearias de bairro em cidadezinha pequena, botecos de estrada onde caminhoneiro parava para comer alguma coisa rápida e tomar café. Conversava. Perguntava de forma indireta, sem citar nomes, sobre quem havia morado na região tal coisa de anos atrás, sobre compra e venda de terra em determinada área, sobre quem era gente antiga daquela parte do sertão. Foi numa quinta-feira de tarde, numa entrega de argamassa numa cidade pequena chamada Ibimirim, que o pneu traseiro esquerdo do treminhão começou a dar trabalho. Não furou de vez. Foi murchando devagar, e Erivaldo só percebeu quando o caminhão começou a puxar para um lado. Parou num trecho de estrada que não era estrada de ninguém, só mato e poeira de um lado e do outro uma construção baixa de blocos sem reboco com uma placa de madeira escrita à mão. Venda do seu Bibiano, rapadura, queijo, cachaça. Erivaldo parou. Não tinha jeito. O pneu precisava de ar e o treminhão não ia longe assim. Desceu, foi olhar o estrago e então, enquanto esperava a bomba que havia tirado do compartimento de ferramenta a trabalhar, entrou na venda para comprar alguma coisa e escapar do sol por uns minutos. O homem atrás do balcão tinha uns 80 anos ou mais. Era difícil dizer, porque o sertão envelheceu a pele dele cedo, mas os olhos eram vivos, espertos, do tipo que ainda guarda muita coisa dentro. Tinha o nome bordado no bolso da camisa surrada, Bibiano. Bibiano Ferreira das Neves, 81 anos, vendeiro de vida inteira, que conhecia aquela estrada desde quando ela era picada de burro. Boa tarde, meu irmão, Erivaldo disse, tirando o chapéu. Tem água gelada? Tenho. Rapadura também, queijo coalho, se quiser. A voz do velho era grossa, pausada, com aquele sotaque arrastado do sertão profundo que parece que cada palavra foi pensada antes de ser dita. Erivaldo comprou uma garrafa d'água, um pedaço de queijo, 2 tabletes de rapadura. Ficou apoiado no balcão, comendo devagar, ouvindo o silêncio abafado daquela venda que cheirava a madeira velha e açúcar de rapadura. E foi assim, sem planejar, sem forçar, que a conversa foi indo. Falaram de estrada, de chuva que não vinha, de preço de mantimento que subia todo mês. E então, num desses desvios naturais que a conversa tem quando 2 nordestinos estão conversando sem pressa, Erivaldo mencionou de passagem que estava ajudando uma família ali da região que tinha um problema de terra. O velho não perguntou. Só o enredo geral. Terra comprada havia anos, marido que havia ido embora do mundo, viúva com filho pequenininho, documento sumido, homem poderoso que queria o que não era dele. E foi quando mencionou o sobrenome da família. Nascimento, família. Nascimento,
terra perto da estrada velha entre Sertânia e Arcoverde, que o velho Bibiano parou de limpar o balcão, pousou o pano com cuidado e ficou parado. Raimundo Nascimento? Ele perguntou, com a voz mais baixa. O coração de Erivaldo deu um tranco. O senhor conhece? Bibiano ficou quieto por uns 10 segundos. Só continuou ouvindo, com aquele jeito de quem ouve tudo e não reage antes de entender. Erivaldo foi contando aos poucos, sem dizer o nome de Aristides, sem dizer o nome de Severina. 10 segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Depois, foi até um banco de madeira no fundo da venda, sentou com o cuidado de quem tem osso que dói e disse: Eu conheço essa história. Eu estava lá quando aquela terra foi comprada. Eu assinei como testemunha. Erivaldo se apoiou no balcão porque as pernas, por um segundo, não pareceram firmes o suficiente. O senhor estava lá? Tava. Fui eu e mais 2 outros, mas os 2 outros foram embora daqui há tempo. Eu fiquei. Sempre fiquei. Bibiano olhou para o chão de cimento batido da venda, com aquela expressão de quem está olhando para alguma coisa que está no passado e não no chão. Raimundo era homem direito. Trabalhou em Recife anos para juntar aquele dinheiro. Comprou aquela terra limpo, pagou o que devia, registrou no cartório, fez tudo certo. Eu vi com esses olhos. O senhor estaria disposto a falar isso numa assinatura? Num depoimento escrito? Bibiano levantou a cabeça e olhou para Erivaldo. Um olhar comprido, pesado, do tipo que a gente leva embaixo do braço depois que vai embora. Eu tô velho, meu filho, mas não tô morto. E a verdade é a única coisa que eu tenho que ainda não ficou pequena. Ele pausou. Pode marcar. Erivaldo saiu da venda com o pneu consertado e o coração batendo mais rápido do que o normal. Ligou para Dalva do mesmo orelhão de Ibimirim. Ela ficou quieta por um momento quando ele contou e então disse uma única coisa. Vai lá buscar ele antes que alguém descubra que ele existe. Erivaldo voltou para a venda no dia seguinte, dessa vez com Severina. Deixou Davi com Jacira. Aquela viagem não era lugar para criança. Quando Severina entrou na venda e viu o velho Bibiano, explicou quem era. O rosto do homem amoleceu de um jeito que não combinava com o tamanho do corpo resistente que ele ainda tinha. Você é filha da Neném? Ele perguntou, usando o apelido que a mãe de Severina usava quando ainda era moça naquela região. Severina piscou, surpresa. A senhora conhecia minha mãe? Conhecia. Família boa aquela. Família de palavra. Bibiano assentiu, confirmando para si mesmo alguma coisa que já estava decidida dentro dele. Vou assinar o que precisar assinar. Vou falar o que precisar falar. Raimundo merecia que cuidassem do que era dele. Voltaram com o compromisso do velho e o coração mais leve. Mas o alívio durou pouco. 2 dias depois, enquanto Erivaldo fazia uma entrega perto de Arcoverde, o celular tocou. Era Severina. A voz estava diferente. Não era medo. Era outro negócio. Era aquela frieza de quem recebeu alguma coisa ruim e está tentando não deixar o susto virar pânico. Chegou um recado aqui para mim, ela disse. Deixaram num papel dobrado embaixo da porta da Jacira. O que dizia? Ela leu. Diz que Erivaldo Felizardo deveria cuidar das suas entregas e parar de se meter no que não é da sua conta, que homem de caminhão não tem vez em assunto de terra. Erivaldo ficou quieto por uns segundos. Sentiu o estômago apertar não de medo, mas daquele mal-estar de saber que alguém sabe seu nome, seu ofício. E onde você está? Tá bem, ele disse. Não abre para ninguém que não conhece. Eu já tô indo. Quando chegou, encontrou Severina sentada na mesa da cozinha de Jacira com o papel na mão, os olhos fixos nele. Davi brincava no quintal com uma bola de meia que Jacira havia feito, sem saber de nada. Eu entendo, se o senhor quiser parar, Severina disse, com aquela voz controlada que ela usava quando estava mais assustada do que deixava aparecer. Já fez muito mais do que qualquer um faria. Erivaldo olhou para o papel, olhou para ela.
Pensou no Raimundo que ele nunca tinha conhecido, que havia trabalhado anos em Recife, que havia guardado cada centavo, que havia feito tudo certo e, mesmo assim, não estava aqui para defender o que era seu. Pensou no Davi lá no quintal, chutando a bola de meia sem saber que o chão embaixo dos pés dele estava sendo disputado. Eu não vou parar, ele disse, simples. Severina fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha alguma coisa diferente neles. Não era alívio. Era aquela coisa mais difícil que o alívio. A consciência de que não está sozinha. Mas o que nenhum dos dois sabia ainda era que Aristides Cavalcante, ao perceber que a situação estava crescendo, havia decidido ir além dos recados. Havia tomado uma decisão mais grave. E essa decisão ia mudar tudo e colocar cada um deles numa posição que nenhum havia imaginado ter que enfrentar. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. A decisão de Aristides Cavalcante chegou de um jeito que ninguém esperava. Não com barulho, não com ameaça direta, mas com uma informação que caiu no colo de Erivaldo como balde de água fria numa tarde de calor sufocante. Foi Dalva quem ligou. Tinha ouvido de uma conhecida que trabalhava num cartório de Arcoverde, não o de Sertânia, um diferente, que havia dado entrada empapelada referente a uma propriedade na região entre Sertânia e a Estrada Velha. Papelada que trazia o nome de Aristides Cavalcante como requerente e citava as terras de Severina pelos limites exatos descritos no documento do Raimundo. Ele marcou data no cartório. Dalva disse, com a voz baixa e direta. Daqui a 10 dias. Se ele conseguir registrar aquilo no nome dele, antes de vocês apresentarem o depoimento do Bibiano ao Dr. Heráclio, vai ser muito mais difícil desfazer. Erivaldo desligou a ligação. Ficou parado na beirada da estrada por um momento com o celular na mão. O vento quente passando e levantando a poeira dos pés. 10 dias. Não era muito, mas era o suficiente se tudo corresse certo. O problema é que as coisas raramente correm certo quando tem alguém do tamanho de Aristides empurrando para o lado contrário. Naquela noite, sentados na cozinha de Jacira, os três, Erivaldo, Severina e Dalva, que havia vindo de Venturosa assim que soube da data, traçaram o plano. Precisavam levar o depoimento escrito e assinado do Bibiano até o Dr. Heráclio, que, por sua vez, tinha contato dentro do fórum para fazer a apresentação formal antes do registro de Aristides ser concluído. Heráclio havia avisado. Se chegasse antes, ele conseguia segurar. Se chegasse depois, o caminho ficaria muito mais longo e tortuoso. Marcaram para 2 dias depois. Daria um tempo de Erivaldo buscar o Bibiano em Ibimirim, passar pela casa do Dr. Heráclio em Pedra para colher a orientação final, e então seguir até o fórum em Arcoverde com tudo em mãos. Severina dormiu pouco naquela noite. Ficou olhando para o teto da casinha de Jacira com Davi do lado, a respiração mansa do menino enchendo o quarto de uma calma que ela não conseguia sentir por dentro. Ficou pensando no Raimundo, no jeito que ele havia sorrido naquele dia, com o papel da terra na mão, dizendo: "A gente tem um lugar, Severina, um lugar que é nosso." Ela tinha chorado de alegria naquele dia. Agora chorava de outra coisa, em silêncio, sem deixar o corpo tremer para não acordar o menino. No dia seguinte, aconteceu algo que jogou tudo para cima. Erivaldo foi buscar o Bibiano em Ibimirim como planejado. Chegou na venda antes do sol esquentar, bateu na porta, esperou. O velho demorou para abrir, mais do que o normal. Quando a porta finalmente abriu, Erivaldo viu imediatamente que alguma coisa estava errada. Bibiano estava sentado numa cadeira perto da entrada, com a mão no peito e o rosto mais pálido do que devia estar. "Seu Bibiano, o senhor está bem?" "Tô não", o velho disse,
com aquela honestidade seca de quem não tem paciência para mentira de polidez. Passei mal ontem de noite. O coração deu umas arriadas. Minha vizinha veio ver, disse que eu tinha que descansar. Erivaldo puxou uma cadeira e sentou perto dele. Ficou olhando para o velho, avaliando. Bibiano tinha 81 anos e um corpo que havia aguentado décadas de sertão, mas havia um limite nisso tudo. O senhor precisa ir a um médico. Preciso, mas antes preciso assinar esse depoimento. Bibiano olhou para Erivaldo com aquela firmeza nos olhos que não combinava com a palidez do rosto. Me conta o que aconteceu. Eu ouvi uns comentários aqui que andaram perguntando por aí sobre quem conhecia as terras do Raimundo Nascimento. Chegou até aqui o eco disso. Erivaldo contou sobre a data no cartório, sobre os 10 dias, sobre a necessidade de apresentar o depoimento antes. Bibiano ouviu tudo, quieto, e então ficou em silêncio por um longo momento. Me dá o papel, ele disse, e uma caneta. Seu Bibiano, o senhor não está bem. Eu posso voltar amanhã. Amanhã pode ser tarde para mim ou para ela. O velho interrompeu simples. Me dá o papel. Erivaldo tirou do bolso o formulário que o doutor Heráclio havia preparado. Um depoimento escrito com os dados do caso, os limites da propriedade, a data da compra e um espaço para a testemunha descrever o que havia presenciado e assinar. Bibiano pegou o papel com as mãos um pouco trêmulas, leu devagar, linha por linha, mexendo os lábios. Depois pediu a caneta. Escreveu. A letra era irregular, grande, de quem não escreve com frequência, mas sabe o que está fazendo. Descreveu a tarde da compra da terra, o dia, o lugar, o valor, o aperto de mão, o cartório de Sertânia, onde haviam ido depois. Disse que conhecia Raimundo Nascimento como homem honesto, que havia trabalhado anos em Recife para juntar aquele dinheiro, que havia comprado aquela terra de forma limpa e clara. E assinou embaixo com o nome todo, caprichado, como se aquela assinatura fosse a mais importante que já havia feito na vida. Depois que assinou, abaixou a caneta e ficou olhando para o papel por um momento. Então disse, mais para si mesmo do que para Erivaldo. A verdade é a única coisa que a gente carrega e não pesa. Erivaldo levou o Bibiano ao posto de saúde de Ibimirim antes de sair. Garantiu que o homem seria examinado, conversou com a enfermeira, pediu que ligassem para a vizinha dele. Só partiu quando teve certeza de que o velho estava em boas mãos. Na volta para Arco Verde, o tempo estava mudando. O céu, que havia amanhecido limpo, começou a se fechar com nuvens escuras do lado de Garanhuns. E um vento úmido que cheirava a chuva veio chegando pela janela aberta do Treminhão. Era cedo ainda para o inverno, mas o sertão faz o que quer. Quando chegou, encontrou Severina e Dalva prontas. Tinham arrumado os documentos numa pasta, revisto tudo com o doutor Heráclio por telefone, confirmado o horário no fórum de Arco Verde. Davi ficaria com Jacira. Esse era um lugar que a criança não precisava ir. Erivaldo olhou para o Treminhão, olhou para o carro velho de Dalva e tomou uma decisão rápida. Iriam no carro de Dalva, que era menor e mais fácil de manobrar no centro de Arco Verde. O Treminhão ficaria do lado de fora da casa de Jacira. Partiram no começo da tarde, os três no Gol velho de Dalva, ela na direção, Erivaldo no banco do carona, Severina atrás com a pasta de documentos no colo e as mãos juntas sobre ela, como se estivesse rezando e guardando ao mesmo tempo. O carro fumaçava um pouco na descida, como sempre, mas andava. Por uns 20 minutos, tudo correu normal. A estrada estadual era razoável, com algumas lombadas e um trecho de paralelepípedo que sacudia o carro de um lado para o outro. Dalva dirigia com calma, sem pressa, com os olhos no asfalto e a conversa baixa entre os três, enchendo o silêncio de dentro do carro. Foi numa descida longa, com uma curva fechada no final, que Dalva pisou no freio e o carro não respondeu como devia. Ela pisou de novo. O pedal foi fundo demais, mole demais, sem a resistência normal. Os freios, ela disse, com a voz controlada de quem percebe o perigo, mas não quer transformar isso em pânico dentro de um carro em movimento.
tão falhando. Erivaldo olhou para frente. A descida ainda tinha uns 200 metros. A curva lá embaixo era fechada, com uma vala de beira de estrada do lado direito e um barranco do lado esquerdo. Bota em segunda, ele disse rápido. Eles chegaram na curva com velocidade ainda alta demais. A traseira do carro derrapou no cascalho da beirada. E antes que qualquer um dos três pudesse fazer mais alguma coisa, o Gol saiu da pista e foi parar dentro de uma vala rasa de beira de estrada, batendo com o lado do passageiro num montão de terra que amorteceu o impacto, mas não o suficiente para ser gentil. O silêncio que veio depois do impacto durou uns 2 segundos. Depois vieram os sons. O tique-tique do motor quente, o vento passando por cima, um pássaro que havia parado de cantar com o barulho e recomeçou. "Todo mundo tá bem?" Erivaldo perguntou com a voz firme apesar do ombro esquerdo ardendo de um jeito que não prometia nada bom. "Tô", Dalva disse grunhindo. "Usa o freio de mão devagar, não de uma vez." Dalva fez isso. O motor latiu, o carro desacelerou um pouco, mas a descida era íngreme demais. O freio de mão ajudou, mas não o suficiente. Ela havia batido o tornozelo direito no assoalho na hora da freada forçada, e a dor agora subia pela perna. "Tô", Severina disse, atrás. Havia batido o lado esquerdo da cabeça no vidro, não com força suficiente para machucar sério, mas o bastante para deixar uma dor pulsando e um corte raso no cangote perto do pescoço. Erivaldo abriu a porta do lado dele. Precisou empurrar com o ombro bom, porque havia entortado com a batida, e saiu. Ajudou Dalva a sair, depois Severina. Os três ficaram de pé na beira da vala, avaliando os próprios ferimentos com a pressa de quem tem lugar para chegar. A pasta de documentos estava intacta no colo de Severina. Ela havia segurado com as 2 mãos durante tudo. Dalva mal conseguia pisar no tornozelo. Severina tinha sangue descendo devagar pelo cangote. E o ombro de Erivaldo estava doendo de um jeito que indicava deslocamento. Ele já havia deslocado o ombro antes, sabia o que era. Mas nenhum dos três disse que não ia continuar. Ficaram na beira da estrada por uns 10 minutos, acenando para todo o carro que passava. Passaram 2 sem parar. O terceiro, ironia que não passou despercebida nem para um nem para o outro. Era um treminhão velho, com uma carga de madeira amarrada com corrente que parou com um estrido de freio, e o motorista desceu perguntando o que havia acontecido. "Precisamos de carona até Arco Verde", Erivaldo disse. "Urgente." O motorista, um rapaz de uns 30 anos, de nome Everaldo Ximenes, que nunca imaginaria que estava participando de algo importante naquele momento, olhou para os três e não fez muita pergunta. "Sobe." Chegaram ao fórum de Arco Verde com as roupas sujas de terra, Dalva mancando com a ajuda do braço de Severina, Erivaldo com o ombro esquerdo travado e a camisa rasgada no lado. Mas chegaram, com a pasta de documentos, com o depoimento assinado pelo Bibiano, com tudo o que precisavam. O fórum era um prédio antigo de reboco amarelado, com janelas altas e um corredor comprido que cheirava a papel velho e ar de repartição. E lá dentro, numa sala de espera de cadeira de plástico, estava Aristides Cavalcante. 61 anos, chapéu de abas largas nas mãos, terno cinza apesar do calor, com um homem ao lado que era claramente um advogado. Pasta preta, gravata, expressão de quem achava que aquilo já estava resolvido. Aristides os viu entrando e por uma fração de segundo, antes de colocar a expressão de volta no lugar, ficou invocado. Um olhar curto, mas suficiente. Severina viu aquele olhar. E ficou de pé, apesar do corte no cangote e do susto ainda fresco no corpo. Ficou de pé do jeito que ela ficava quando tinha que segurar alguma coisa que custava caro segurar. O funcionário do fórum chamou o caso. O juiz titular, um homem de meia idade, de nome Cláudio Aragão, que Heráclio havia contatado anteriormente, recebeu os 2 lados. Aristides apresentou a papelada de requerimento do registro. Então Erivaldo entrou com a pasta. Colocou sobre a mesa
o depoimento assinado e reconhecido em firma pelo Bibiano Ferreira das Neves, a cópia do documento original de compra da terra com os dados completos e a carta de encaminhamento escrita pelo Dr. Heráclio Vanderlei, descrevendo o caso e solicitando a suspensão do registro até análise completa. O juiz Cláudio leu tudo com atenção. O advogado dele começou a falar. Argumentou que a cópia não tinha valor legal sem o original registrado, que o depoimento era de um homem velho, sem comprovação de credibilidade. O juiz levantou a mão e o advogado parou. O depoimento do Sr. Bibiano Ferreira das Neves descreve com precisão a data, o local, o valor e as partes envolvidas na compra, além de citar o cartório de Sertânia, onde o registro original foi feito. Cláudio disse, com a voz de quem está lendo o que está na frente e não está com pressa de chegar em nenhum lugar específico. Aristides ficou parado, com aquela calma de quem está esperando a reação de um lado antes de mostrar o do outro. Isso, combinado com a cópia do documento e a carta do Dr. Heráclio, é suficiente para suspender o registro temporariamente enquanto o caso é investigado com mais profundidade. Ele olhou para Aristides. O senhor será notificado sobre os próximos passos. Aristides abriu a boca, fechou, olhou para o advogado. O advogado olhou para ele com uma expressão que disse, sem palavras, que a situação havia virado de um jeito que não era simples de reverter assim. Saíram do fórum com a suspensão do registro garantida. Na calçada, com o sol da tarde batendo forte no paralelepípedo de Arcoverde, os três ficaram parados por um momento em silêncio. O tipo de silêncio que vem depois que alguma coisa grande aconteceu e a gente ainda não processou direito. Dalva foi a primeira a falar. Disse uma palavra só, baixinho, com o tornozelo doendo e a expressão de quem passou por algo que não esquece fácil. Conseguimos. Severina fechou os olhos. Abriu devagar. Tinha o corte no cangote, a roupa suja, o cabelo desgrenhado. E mesmo assim, naquele momento, havia nela uma coisa que não estava lá quando Erivaldo a havia encontrado amarrada numa cadeira de madeira num rancho de taipa. Não era só alívio. O caso foi aberto formalmente. O cartório de Sertânia foi chamado a responder sobre o desaparecimento do documento original. E foi aí que veio a reviravolta que ninguém havia previsto com clareza, mas que, olhando para trás, fazia sentido com tudo o que havia acontecido. A investigação interna do cartório encontrou, num servidor de arquivos antigo, que tinha sido desativado, mas não apagado de vez, um registro de acesso ao documento do Raimundo Nascimento feito semanas antes de Erivaldo e Severina chegarem lá pela primeira vez. Era uma espécie de firmeza nova, a firmeza de quem passou pelo pior e descobriu que não quebrou. As semanas seguintes foram de espera tensa. O acesso havia sido feito por uma senha de usuário que pertencia a uma funcionária do cartório. Essa funcionária, quando interrogada, admitiu que havia recebido uma solicitação por fora e que essa solicitação havia vindo por intermediário do Dr. Edilson Mota, o mesmo advogado que havia atendido Erivaldo e Severina naquele escritório de azulejo azul em Arcoverde, que havia sugerido que aceitassem a indenização de Aristides, que havia sabido de detalhes do caso antes mesmo de ser contratado. Edilson Mota havia sido o responsável pelo sumiço do documento. Havia usado a conexão com a funcionária do cartório para fazer o arquivo desaparecer antes que Severina chegasse lá. E havia se sentado na frente dos dois com aquele sorriso de brilhantina e falado de processo longo e indenização razoável, sabendo exatamente o que havia feito. Quando isso veio à tona, Aristides Cavalcante perdeu não só o caso. Perdeu a reputação que havia construído durante décadas na região. Aquela imagem de homem de posses, mas de boa fé, patrocinador de festa junina, frequentador de missa. Porque o que ficou claro, com tudo que o processo revelou, era que ele havia mandado fazer o que foi feito,
que sabia do documento, que havia planejado cada passo. A terra foi declarada de posse de Severina Damásio Nascimento com direito, com papel e com firma. O registro saiu no nome dela e do filho, Davi Nascimento, como herdeiro. Exatamente como o Raimundo havia planejado quando guardou cada centavo naquelas obras de Recife. No dia em que saiu o resultado, Erivaldo estava numa entrega em Salgueiro. Severina ligou e ele escutou tudo sem dizer muita coisa, com o treminhão parado no acostamento e o sol batendo no para-brisa. Quando ela terminou de falar, ficou quieto por um segundo. "Você merecia isso", ele disse. "A gente merecia", ela respondeu. 2 semanas depois, Erivaldo foi até a terra pela última vez. Era uma manhã de outubro. O inverno tardio havia deixado um resto de verde nos arbustos da caatinga, e o cheiro da terra molhada pela última chuva ainda estava no ar. Severina estava lá com Davi, os dois descalços no barro vermelho, um saco de sementes de milho entre eles. O menino segurava um punhado de sementes com a mão pequenininha e colocava uma por uma nos buracos que a mãe havia feito com o cabo de uma enxada. Erivaldo ficou parado na beirada, olhando aquilo. O sol estava na diagonal, iluminando os dois de um lado só, e Davi ria de alguma coisa que só ele sabia o que era, com aquela risada de criança que não precisa de motivo grande para existir. Severina viu ele parado ali e caminhou até a beirada. Tinha a mão suja de barro, o cabelo preso com um pano, os pés descalços na terra que era dela. "Vai embora já?" ela perguntou. "Tenho entrega em Caruaru amanhã cedo." Ela assentiu. Ficaram em silêncio por um momento, olhando para o menino que continuava plantando com uma seriedade cômica, cada semente colocada com toda a cerimônia do mundo. "Eu não sei como agradecer", ela disse. "Não precisa." Erivaldo olhou para frente. "Só cuida bem do que é seu." Antes de sair, ele foi até a varanda do casebre, tirou do bolso do macacão um bilhete dobrado que havia escrito no banco do treminhão naquela manhã e deixou em cima da janela de madeira, onde ela ia ver quando voltasse. Estava escrito com a letra grande e irregular, de quem não escreve todo dia, mas sabe o que quer dizer. "Cuide bem do que é seu. Foi para isso que você pelejou." Quando o treminhão sumiu, lá no fim da estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que o vento foi desfazendo devagar, Severina estava de pé na beirada da terra, com Davi do lado, a mão pequenininha dele enfiada na dela. Os dois ficaram olhando até o treminhão desaparecer de vez. O velho Bibiano, quando soube do resultado pelo rádio de pilha, que ficava ligado na venda o dia inteiro, bateu a palma da mão no balcão e deu uma gargalhada comprida que ninguém esperava de um homem de 81 anos com problema no coração. Depois ficou quieto, olhando para o nada por um momento, e disse para ninguém em especial: "Oxente, eu só falei a verdade", como se fosse simples. Como se a verdade fosse sempre assim fácil de carregar. Mas Erivaldo sabia que não era. Sabia que a verdade pesava. Pesava de manhã cedo na beirada de um rancho de taipa, pesava nas cordas de sisal que deixam marca no pulso, pesava num envelope amarelado guardado debaixo de colchão, pesava nas mãos trêmulas de um velho que assina um papel com o coração falhando porque sabe que é o certo a fazer. Sabia que a verdade pesava. E que mesmo assim, quando a gente decide carregá-la, ela pesa menos do que a alternativa. O treminhão de Erivaldo Felizardo seguiu estrada afora, com o sol do sertão batendo forte no para-brisa e a caatinga correndo dos dois lados. O ombro ainda doía um pouco. A entrega de Caruaru esperava. E lá na terra vermelha de Sertânia, um menino de 5 anos enterrava sementes de milho com as 2 mãos, cheio de uma seriedade que ele nem sabia de onde vinha, mas que vinha do mesmo lugar de onde vêm todas as coisas que a gente herda sem saber o nome, do que os que vieram antes lutaram para deixar.